Pode ser, queridos? Amém. Pode se sentar, fica à vontade, por favor. Obrigado, pastor. Okay. Bom poder estar aqui hoje, que Deus possa nos dar graça para falarmos a sua palavra e que a palavra de Deus seja uma vestimenta que a gente possa usar e entender por que estamos usando. Feliz por rever alguns amigos, né? Uma igreja que eu passei há quase 20 anos atrás, mais ou menos, né, irmã Rosa? Ver aqui o Saulo, ver a Eliane, rever alguns amigos e irmãos, né? Muito bacana poder encontrar o Nil, o Peu, que trabalhamos juntos em liderança de juventude. Isso me alegra muito, né? Mas vamos ao que mais nos importa hoje, que é de fato a palavra de Deus. Eu vou falar hoje sobre a renovação do entendimento na prática do Evangelho pleno. Tudo bem para você? Amém. Você me entendeu? A renovação do entendimento na prática do Evangelho pleno. O que é isso? Na verdade é assim, nós vamos fazer um equilíbrio, uma equidade entre conhecimento e prática, ok? Não adianta a gente saber muito e não praticar nada, e não adianta praticar sem saber aquilo que está praticando. Então, a minha proposta hoje é trabalhar renovação de entendimento na prática deste Evangelho para que ele se torne de fato pleno. Então, possuir um coração cheio e ao mesmo tempo uma cabeça vazia, parece que não levará a lugar nenhum. E um espírito ardente e um intelecto fraco, no mínimo, nós vamos servir a pobreza, a mediocridade. Então é preciso que a gente faça esse equilíbrio. Tem uma frase de Bernardo Claraval que eu achei muito interessante, abre aspas, ele diz o seguinte: aquele que entende a verdade sem amá-la, ou ama sem entendimento, não possui nenhuma coisa nem outra. Então é necessário que a gente faça esse equilíbrio. Para isso, eu convidei o apóstolo Paulo, na sua carta a Éfeso, no capítulo número 4, verso 17 a 32, para trabalharmos esse tema. Então, eu quero que você abra a sua escritura, faça acompanhamento da leitura e mantenha ela aberta, porque nós não sairemos daí. Vamos tentar trabalhar expositivamente o texto, fazer uma exegese e que a gente possa de fato entender o que a Bíblia quer nos dizer, né? E aqui sem fazer autocríticas, mas querendo entender algumas situações nessa questão de renovação de mente e na prática do Evangelho pleno. Alguns dias atrás eu estive em um determinado local, numa igreja, e eu percebi que os irmãos não podiam parar um minuto. E aquilo me trouxe uma certa preocupação. Por que eles não podiam parar? E aí tinha assim, parece que uma situação que tinha uma pessoa que tinha que cantar os corinhos e aí eles começaram a não ter muita sintonia, enquanto um queria dar oportunidade, o outro já estava cantando o corinho, e aí virou aquele... mas a impressão que eu tive do lugar é que as pessoas tinham a ideia de que o culto não poderia fazer qualquer tipo de silêncio. E que a ideia não era de glorificar a Deus, mas que a ideia real era: não deixe espaço vazio. E me parece que as pessoas tinham em mente que fazer com que todos aqueles espaços fossem preenchidos trariam a presença de Deus àquele lugar. E aquilo me preocupou muito, porque a presença de Deus não se submete pela continuidade de ruído que alguém possa fazer. Então, esta carta de Paulo é um convite claro para as nossas mentes, para que a gente faça uma renovação de entendimento e exerça na prática o Evangelho real. E esta igreja de Éfeso tem algumas dificuldades, o apóstolo Paulo vai trabalhar com ela,
E eu acredito que nos dizem que nós vivemos, alguns lugares ainda tem algumas dificuldades, né? Dificuldades. Então Deus, Ele pode se manifestar exatamente no silêncio, Ele pode se manifestar exatamente num som audível, e deixo claro aqui que eu não tenho nenhum problema com manifestações audíveis e altas, eu não tenho nenhum problema. O meu problema é quando as pessoas não entendem e não sabem o porquê estão fazendo determinadas coisas. Esse é o meu problema. Esta falta de entendimento é que eu entendo ser uma grave situação que precisa ser ajustada. Muito bem, Efésios 4:17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é um texto bem conhecido, acredito que nós, ao longo da nossa carreira cristã, já temos lido este texto. A grande verdade aqui é que Paulo quer que os irmãos vivam uma vida compatível com o evangelho que aprenderam do Senhor. É isso que ele quer. Em suma, essa a exigência. E ele começa lá, eu vou até voltar um pouquinho, você pode voltar na sua escritura, lá no verso 1 desse mesmo capítulo. Ele diz assim, olha: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Na verdade, Paulo quer que os irmãos vivam uma vida compatível com aquilo que eles aprenderam. Você deve ter na sua vida cicatrizes do evangelho para a qual você foi vocacionado. E é por isso que, a princípio, eu disse para você que a gente precisa renovar o nosso entendimento para a prática do evangelho pleno. Então, a exigência é que a gente viva de acordo com o evangelho que nós fomos proclamados, ou seja, com toda a humildade, com amor, com perdão, com mansidão. Eu não vou tratar esses adjetivos aqui, porque eles são de fácil entendimento, mas Paulo visa na igreja que ela tenha um amadurecimento. Então, para que a gente amadureça, é preciso ter este equilíbrio, razão e emoção. Sem isso, dificilmente
seremos maduros. Então, é o desejo de Paulo aos irmãos efesianos, que eles tenham entendimento, que eles tenham conhecimento. Esta é a minha proposta hoje aqui, que você conheça o seu Senhor. Que você, ao entrar aqui ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outra situação da vida, você saiba a quem de fato você está servindo e como Ele quer que você o sirva. E não é aquilo que eu quero, ou aquilo que eu penso, ou aquilo que eu acho, mas aquilo que de fato a sua própria palavra nos diz. Então, nós vamos observar a partir do texto em que nós lemos, alguns benefícios e malefícios colhidos em função da mente, do pensamento e da memória. E é bom a gente pensar muito nisso, porque mente é alguma coisa bem interessante, porque ela também faz parte da nossa imagem e semelhança de Deus. A nossa mente, a nossa memória. Então, ele começa no verso de número 17, vamos para o texto bíblico. Ele diz assim: portanto digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. É muito fácil olhar a fala de Paulo nesse texto e notar aqui que existem pessoas que estão circuncidando a igreja, ou que estão ao redor da igreja e vivem uma prática que não condiz com o evangelho, uma prática pecaminosa. E ele está dizendo aqui de forma muito clara: para que não andeis mais como andam os gentios. Vocês agora precisam renovar a sua mente, porque vocês não são mais andarilhos das trevas. Vocês agora são gente que andam na luz. Então mude o entendimento e o pensamento de vocês. Óbvio que, ao pensar assim, o curso da nossa vida vai mudar, e vai mudar muito. Então perceba que o apóstolo deseja que eles tenham consciência que, embora o contexto que eles vivem seja um contexto muito nebuloso, seja um contexto opaco, escuro, mas eles precisam ser diferentes dos incrédulos. Nós precisamos ser diferente dos incrédulos. É preciso ter esse entendimento em nós. E isso precisa se transformar em vida prática. Porque não adianta a gente sair daqui sabendo que precisa viver diferente do incrédulo, mas não, na prática, viver diferente deles. É preciso que isso seja uma exposição clara, o nosso entendimento seja uma exposição clara no nosso dia a dia. Então, eles não poderiam, Paulo está ensinando aos irmãos efésios que eles não poderiam viver na inutilidade dos seus pensamentos. O pensamento não é alguma coisa inútil, mas nós precisamos renovar os nossos entendimentos para viver uma prática do evangelho pleno, né? Então, verso de número 18, vamos correr o texto. Eu não tenho tanto tempo assim, você já percebeu que eu falo devagar e que eu não vou alterar a minha voz mais do que isso, né? Verso de número 18. Então, a princípio, Paulo diz: vocês precisam ser bem diferentes. E quando eu falo diferente aqui, eu não estou me referindo a nenhum tipo de usos e costumes, embora isso também possa entrar no contexto, mas eu não me refiro a isso, eu me refiro a uma vida íntegra de moralidade, de moral, de caráter. Obscuros de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. É óbvio que ele está se remetendo aqui
aos gentios que vivem uma vida na escuridão. Então ele diz, eles são obscuros de entendimento, são alheios à vida de Deus, por causa do quê? Por causa da ignorância em que vivem. Perceba que ignorância aqui nesse texto não tem nada a ver com braveza. Ignorância aqui nesse texto tem tudo a ver com falta de conhecimento. E toda gente que vive sem conhecimento, bem possível, vai viver uma vida alheia ao seu Senhor, porque não entende o seu Senhor, não conhece o seu Senhor, não consegue identificar a sua fala e entender aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. E Ele então diz, olha, essas pessoas são obscuras. Observe que eles são pessoas não convertidas, eles vivem na vaidade do seu pensamento, são seres de pensamentos petrificados, gente que não muda nunca, gente que não dá o braço a torcer. Sabe aquele católico que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim? Assim tem muitos cristãos, que diz, não, eu aprendi assim, eu vou viver assim. Olha, eu te dou um conselho, viva de acordo com o que a palavra de Deus diz para você. Se outrora, quem sabe você aprendeu alguma coisa que não era verdadeiro, não era real, ou que alguém te ensinou alguma coisa que você pensava que era muito certo, mas hoje você estudando a palavra de Deus e chega à convicção, olha, peraí, eu acho que isso aqui é exatamente isso que Paulo está dizendo. Então viva como a Escritura está te dizendo para viver. Fazendo assim você renova o seu entendimento, vive uma vida plena e louva a Deus pelos seus atos sobre a terra. Então Paulo está dizendo, estas pessoas são obscuros de entendimento, têm mente petrificada, eles não aceitam nada, nenhum tipo de opinião. Vocês têm que ser diferente. Aonde vocês viverem, a vida de vocês tem que ser caracterizada por uma vida moral que agrade o Senhor. Pela dureza do vosso coração. Na verdade, o apóstolo Paulo está exortando a eles assim, viva o contrário da vida que esse povo vive. Como cristão, a gente tem que viver o contrário que o mundo vive. Daqui a pouco a gente vai entrar em alguns termos que Paulo usa, bem severos, mas se faz necessário, porque a gente tem que viver contrário em que o mundo vive. Os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Verso 19, está acompanhando aí pela sua escritura? Olha aí, seja um crente bem bereano, observe o texto, veja se o pregador está dizendo a verdade. Se ele não tiver, faça análise, né? Não coma qualquer coisa, coma aquilo que você entende e aquilo que a Bíblia diz que deve ser comido. Então o texto diz que esses homens, da quais eles devem ser opostos, são pessoas insensíveis, ou seja, pessoas que não são tão calejados. Aí eu me lembrei de um cidadão que nasceu na cidadezinha onde eu nasci, lá no interior de São Paulo, que ele nunca calçou um sapato. As solas do pé dele eram tão insensíveis que ele passava no meio da mata e pisava nos espinhos e não sentia. A gente aqui tinha que dizer para ele, olha fulano, tem um espinho aí no seu pé. Ele sequer percebia. Então Paulo está dizendo a esses irmãos em Éfeso, que estes homens são insensíveis. Vocês têm que ser diferente. Vocês precisam ser sensíveis ao seu Senhor. Perceba que é sempre o inverso, é sempre andar no sentido contrário. Eles são tão insensíveis que eles não têm a capacidade de sentir vergonha das suas imoralidades. É o que o texto está dizendo aqui, olha. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Essas pessoas que estão aqui são capazes de cometer qualquer tipo de ação ou ato para conseguir alguma coisa em benefício de si próprio.
Será que hoje nós temos pessoas assim nos dias em que vivemos? Pessoas capazes de cometer, de dizer alguma coisa para ter benefício próprio. Se houver pessoas assim, o grande convite do apóstolo Paulo é: renove o seu entendimento, para que você possa praticar o evangelho pleno. Comece a pensar um pouco, você não pode ser insensível. E ele diz mais aqui, diz que eles são dissolutos, porque eles se entregaram a toda a dissolução, ou seja, sem qualquer preocupação com os padrões morais e sociais. E nós cristãos, estamos preocupados com os padrões morais e sociais? Será que não estamos? Dias há pouco vimos uma discussão no STF, presidido pela ministra Weber, sobre o aborto. Questões sociais em que a igreja sim precisa pensar e se envolver. Mas se envolver não em busca de um altruísmo ou de uma questão política, mas se envolver com o pensamento divino para executar o evangelho pleno, para que a gente possa praticar o evangelho como ele exige de nós, que ele deva ser praticado. Então esses homens aqui eram dissolutos. Eu busco vantagem, não importa o que eu tenha que fazer. Perceba como é o mundo, perceba como é os incrédulos, perceba como são os gentios. E aí Paulo adverte os irmãos efesianos, ou aos Efésios, no verso de número 20: não foi assim que aprendeste a Cristo, não foi assim que você aprendeu no evangelho que eu preguei para vocês. Não foi assim, não foi assim. E aí ele diz: vocês que ouviram o evangelho, vocês que aprenderam a genuína palavra, não podeis andar desta forma. O andar de vocês é um andar equilibrado, mente e coração, equidade, equilíbrio, muito equilíbrio. Então, eu quero dizer para você o quanto é importante pensarmos, o quanto é importante nós termos entendimento, o quanto é importante possuirmos a mente de Deus em nós, para poder praticar esse evangelho. E aí Paulo é irônico, perceba que Paulo é irônico, não é verdade? Porque todos nós que estamos aqui, um dia ouvimos o evangelho, sim ou não? Sim, ouvimos o evangelho e decidimos aceitar Jesus. E aí no verso de número 21, Paulo é um apóstolo de ironia, e ele diz assim: se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. Paulo sabia que eles tinham ouvido, assim como eu sei que essa palavra aqui não é novidade para nenhum de nós que aqui estamos. Não é novidade para nenhum de nós que nós precisamos ser diferente do mundo em que vivemos, no que diz respeito à questão da moralidade, no que diz respeito ao louvor a Deus, ao nosso entendimento com relação ao nosso Senhor. Há um mundo em que nós não viemos aqui para levar vantagem sobre ninguém, muito pelo contrário, nós viemos aqui para trazer a vantagem da graça e da salvação ao povo. Então a igreja deve rejeitar aquilo que é imoralidade. E não pense em imoralidade só a questão sexual, eu não estou me referindo só a isso. Imoralidade não é só essa questão sexual, o pecado da sexualidade. Imoralidade é uma série de outras coisas. Quando eu não sou sincero com meu irmão, quando eu não digo a ele a verdade, quando eu digo a ele uma coisa aqui, eu digo ao Nil: eu amo você, Nil, você é meu amigo. E quando eu saio lá na esquina, eu não aguento esse Nil no meu espaço.
de country nebo sheteka sui derras. A prática do evangelho pleno exige que a gente renove o nosso entendimento e pense como a Bíblia deseja. Pense como ela deseja. Se é que vocês, de fato, tendes ouvido e nele foste inserido segundo a verdade em Jesus. Eu quero que você entenda aí. A imoralidade, meus prezados irmãos, ela fere os princípios dados por Deus. Imoral. Você quer ver que uma coisa imoral? Há poucos dias eu estava cursando ainda aqui na universidade e eu vi alguns colegas que eles colavam copiosamente. Parece ser uma coisa comum na universidade, né? Comum, porque todo mundo quer sair do curso muito rápido. E não quer ficar, porque sabe que vai pagar DP, tem todas aquelas coisas todas, e você é tentado a viver uma vida de imoralidade lá dentro da universidade. Eu estava assim fazendo um exame, e aquele exame era muito difícil, muito significativo. Graças a Deus já passei por lá, já concluí, já tirei esse peso das minhas costas, porque não é fácil mesmo. Mas eu estava bem sentado assim, quando de repente um papelzinho voou com algumas alternativas da prova. Aquilo me deu um negócio tão ruim em mim, porque eu disse: eu posso tirar nada neste exame, mas eu não posso praticar a imoralidade aqui. Então, ser imoral é alguma coisa que fere tudo, que confronta com os princípios divinos. Perceba que imoralidade pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Não é verdade? Daqui a pouco Paulo vai falar disso aqui. Se eu dou alguma oferta que não é de fato aquela oferta que eu entendo que estou dando, isto é alguma coisa imoral. Por isso que eu quero que você renove o seu entendimento para cumprir o evangelho pleno. Daqui a pouco nós vamos falar, nós vamos chegar lá. Não vamos adiantar isso não, vamos sofrer por partes. Ok? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E aí Paulo diz assim, vocês ouviram o evangelho? Ah, com certeza vocês ouviram, tá? Então lembra-se que vocês fizeram um trato. Paulo está dizendo: vocês fizeram um trato. Você não fez um trato? Quantos irmãos aqui já desceram as águas batismais? Quantos? Quantos? Dá um sinal assim com a sua mão. Quantos? Bastante. Na sua confissão de fé, você fez um trato? Fez um trato. Você fez um trato. A mim me parece que Paulo se remete a este trato de confissão de fé por conta das águas batismais. A mim me parece. E ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Aquela roupa que você usava no passado do velho homem, você tem que jogar ela fora. Você tem que se despir dela. Ela não serve mais. Você não pode usar mais ela. Por quê? Que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Joguem fora aquela roupa velha, ela não serve mais para você. Agora você tem que usar uma roupa nova. O seu involucro tem que ser uma roupagem nova, uma roupagem de moralidade, de sinceridade, de verdade, de amor, de humildade, de perdão. Se esta roupagem nos falta, eu acho que a gente tem que repensar um pouco o nosso entendimento, a fim de que a gente possa praticar o evangelho pleno do nosso Senhor e Salvador Jesus. E vos renoveis, diz ele, eu vou correr um pouquinho, tá, gente? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E esse me parece ser o verso ou o texto-chave da carta de Paulo, aqui no capítulo 4, e ele diz assim, renovem no espírito do vosso entendimento, e é aqui um apelo ao rejuvenescimento. Perceba que o espírito aqui está em letra maiúscula ou minúscula? Como é que está na sua Bíblia? Maiúscula ou minúscula? Minúscula ou maiúscula? Minúscula, não é minúscula?
minúscula. Se espírito está em letra minúscula, nós todos aqui sabemos, não é nenhuma novidade que não se refere ao Deus Espírito, mas está falando acerca do espírito humano. E ele diz assim: renoveis no espírito do vosso entendimento. Ele se relaciona à mente humana, e ele está dizendo: eu quero que você renove a sua mente. Há 2000, sei lá, tantos anos atrás, Paulo já estava dizendo à igreja de Efésios: eu quero que você comece a pensar diferente. Vocês precisam pensar de uma forma em que a sua mente tenha coisas boas e não ruins. Boas e não ruins. Então, se nós alcançamos a salvação em Cristo, o nosso pensar deve ser uma consequência da nossa vida diária. Quando as pessoas olharem para nós, eles vão dizer assim: aquele é crente. Eu disse uma expressão ao pastor Clementino essa semana, que eu não sou um crente saudosista, mas eu acho que muitas coisas do passado não deveriam ter parado de ser. Eu vim de uma época em que as pessoas nos paravam na rua e diziam assim: quando eu for crente eu vou ser igual a você. Mas hoje as pessoas não estão dizendo mais tanto isso. E por que será que elas não estão dizendo tanto isso mais? Será que a gente precisa começar a renovar o nosso pensamento e viver o evangelho pleno do Senhor, para que as pessoas notem em nós a diferença? Se nós começarmos a praticar de fato o evangelho como ele deve ser praticado, não se espante se as pessoas passarem pela rua e começarem a te seguir, para saber aonde você vai e com que alegria você vai e de onde vem essa alegria que você sente. Renava Shúria, renove o seu entendimento, viva o evangelho pleno do nosso Senhor. O evangelho pleno. E vos revistais, verso 24, do novo homem, um novo homem que foi criado segundo Deus. Quando você se entregou para Cristo, Ele criou você de novo. É o que o texto está dizendo. Um novo homem, criado segundo Deus, e Ele criou em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Então é muito claro o texto de Paulo. Qualquer criança ao ler esse texto consegue perceber que a roupagem que nós devemos usar é aquela que foi criada por Deus. Deus é o nosso alfaiate. Agora até me lembrei de um negócio muito engraçado, que o pastor Clementino pegou aqui um obreiro e ele disse: não, você está botando o seu paletó errado. Eu achei muito interessante. Aí depois ele concluiu: não é porque eu fui alfaiate, fiz roupa e tudo mais. E aqui Deus é o nosso alfaiate. A roupagem cristã que a gente deve vestir, ele está dizendo aqui, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Esta é a roupa que ele deseja que nós vistamos em Cristo, viver uma vida de santidade, viver uma vida de justiça diante dele. E como é que a gente faz isso? Despoja do velho homem. E como é que a gente faz o despojo do velho homem? Despojar é jogar fora. Então vamos ver como é que Paulo diz para eles. Paulo não deixa ninguém no ar, e ele começa então a dizer no verso de número 25, olha o que está dizendo aí, vamos lá. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Olha que interessante. Paulo diz: vocês precisam mudar. E aqui me parece muito claro que a gente tem uma igreja que mente. Graças a Deus que no século 21, em Guarulhos, a gente não tem gente que mente. Que a gente não tem nos corredores da nossa igreja as pessoas que mentem para alcançar vantagem, ou mentem para se promover, ou mentem para se ver no pódio por outras pessoas. Paulo disse para eles:
Não mintam, deixe a mentira, fale a verdade. E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que a gente tem que falar a verdade? Eu pergunto para você, por quê? Paulo responde no texto. Olha para o texto. Porque somos membros uns dos outros. Falar a mentira atrapalha a harmonia do corpo de Cristo. Aleluia, Deus. Toda vez que eu minto, que você mente, eu atrapalho a harmonia do corpo de Cristo Jesus, o Senhor. Eu não sou músico, eu não entendo de música. Aqui eu acredito que tem muitos musicistas, gente que canta bem. Eu sou horroroso para cantar. Mas na música é preciso ter harmonia. Quem é músico aqui? Músico? Ok? O que é harmonia? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Pode falar. Pastor Paulo. A combinação de sons sucessivos. Ok? Isso mesmo? Você está com o pastor Paulo? Ótimo. Então, a combinação de sons sucessíveis. Os sons se combinam um com o outro e eles não divergem e se torna uma música boa de ser ouvida. Tem uma harmonia aí. E Paulo está dizendo, não mintam, porque à medida em que vocês mentem, vocês atrapalham a harmonia do corpo de Cristo Jesus, o Senhor. Vocês precisam ser diferentes, oposição, dizer a verdade sempre, sempre é verdade. Tem uma frase do Francis Folkers que eu achei interessante trazer para vocês. Ele faz uma citação do livro de Crisóstomos, né? Isso não é uma frase minha, eu estou trazendo a citação e a fonte, e não ser desonesto, né? Não é verdade? Porque tem alguns pregadores que falam tantas coisas que não são deles. Eles ouviram em outro lugar, reproduzem e vêm e dizem, olha, pá! Decatio viasu, renove o entendimento, para que haja a prática do evangelho pleno. Nós precisamos ser honestos, até mesmo nas pregações que estamos fazendo. Olha o que ele diz, fale a verdade. Olha a frase de Francis Folkers: se o olho vê uma serpente, ele engana o pé? É uma pergunta. Se a língua sente gosto daquilo que é amargo, ela engana o seu estômago? A resposta é óbvia, né, irmã Graça? Não. Socorro, não socorro. Desculpe. Não. Olha, se o teu olho vê uma cobra, ele vai dizer, opa, é uma cobra, sai correndo, vai embora daí. Se você é um biólogo, talvez você queira ela de presente para você, mas não é o que eu gostaria. Então o olho não engana, o olho diz assim, olha, é uma serpente. Assim deve ser o cristão, essa transparência, dizer a verdade, o que é isto que eu estou sentindo. Deus não é um Deus que se deixa enganar e nem se engana, não adianta, gente. Há muitas pessoas que se acham super-homem, batem no peito, quando ele devia estar dizendo, Deus, se o Senhor não me arrastar, eu nem vou sair daqui hoje. Fale a verdade, digam a verdade, vivam com a verdade, convivam com a verdade, e você vai praticar o evangelho pleno do nosso Senhor. Precisamos ser verdadeiros para provocarmos a união no corpo de Cristo. Toda vez que eu minto, eu provoco a desunião e a harmonia e a desarmonia no corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irai-vos e não pequeis, nem se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha, é interessante que Paulo diz assim, ó, você ira, você até pode ficar irado. E a gente percebe de forma muito clara que esta ira da qual Paulo está falando é de uma coisa muito justa. Eu fiquei bravo por uma coisa que é muito justa. Você já ficou bravo por uma coisa que é muito justa?
Evidentemente que todos nós já ficamos bravos porque alguém disse alguma coisa que não era verdade, a gente ficou irado com aquilo, fez alguma coisa que não deveria fazer, a gente ficou irado com aquilo. A gente tem o exemplo de Cristo Jesus, me parece que é em João 2, Evangelho de João 2, quando Jesus entra no lugar onde ele estava ali, o pessoal estava vendendo um bocado de coisa ali, né, fazendo uma arruaça, ele vira tudo aquele negócio, expulsa as pessoas, chicoteiam o pessoal, não é verdade? Cristo estava irado mesmo, bravo, porque a ira dele era justa, e não pense em ira de Deus como um Deus raivoso, mas pense em ira de Deus como alguém santo, que se levanta como uma barreira contra o pecado, e ele fica muito irado, e toca essas pessoas para fora, e aqui Paulo diz aos irmãos: eu quero que vocês pensem diferente, que vocês renovem o pensamento de vocês, sim, fiquem irados com essas coisas que não condizem com o Evangelho, mas não ponha o sol sobre a sua ira, mesmo que você tenha razão, você não deve amanhecer o dia com essa ira dentro do seu coração, hein? Então renove o seu entendimento. Eu tenho razão do que eu estou falando, e daí que você tem razão? A Bíblia diz que você não deve acender o sol sobre a sua ira, e quando amanhecer o dia, essa ira deve ter saído do seu coração, mesmo que você tenha razão daquilo que está dizendo. Você não tem razão de promover, e nem a razão de promover a desarmonia do corpo de Cristo, alimentando a ira dentro do seu coração, e isso vai provocar uma doença em ti. Você vai ficar doente, você vai ter problema de pressão, você vai sofrer do coração, você vai ter um infarto, porque não renovou o seu entendimento. E é por isso que a minha proposta hoje à noite aqui é: renove o seu entendimento para a prática do Evangelho pleno. Se você pode fazer esse exercício, aplauda o Senhor, o nosso Deus, aplauda Ele. Aprenda a controlar a sua ira, aprenda, é preciso aprender, pois este sentimento provavelmente causa ressentimento muito rápido, né? E aí você fica ali, né? Nem vou falar muito disso, isso é muito péssimo. Nem deis lugar ao diabo. Não gosto muito de falar nesse camarada, mas o texto está falando, eu tenho que falar dele aqui, tá? Não deis lugar ao diabo. E como é que eu não dou lugar ao diabo? A gente não sai do texto nem do contexto. Eu não dou lugar ao diabo acabando com a ira no mesmo dia. Perceba quantas pessoas estão dando lugar ao diabo. Gente que fica 1 mês, 2, 1 ano, 30 anos, e vive aquela amargura sempre, e aí ele vem para a igreja, ele dá glória a Deus, ele canta, ele se emociona, ele chora, ele rola, ele pula, ele grita, dando lugar ao diabo. E eu não estou dizendo que esse sentimento dele não seja um sentimento verdadeiro, mas eu estou dizendo que não há equilíbrio nas suas ações, e que não há um raciocínio correto, e é que é preciso renovar esse entendimento, a fim de vivermos o Evangelho de forma plena. Senão não dá para viver o Evangelho de forma plena. Me parece que São Mateus 18, diz assim: olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai falar para ele, você não tem nem que ir lá falar para o teu pastor não precisa nem saber disto. Você vai para ele e fala assim: irmão, você pisou no meu calo, está doendo tanto, você me deve desculpas. Ajusta com ele. O texto bíblico diz, é muito claro, se ele ouvir você ganhou o seu irmão, acabou, gente, ninguém sabe de nada, e o corpo de Cristo, andando perfeitamente. Mas se a gente viver épocas em que vai dizer assim: olha, ele vai ter que, hoje ele vai ter que me ouvir. De carraçube o fasto e nemeviacou. Você já viu pessoas assim? Pastores, você já ouviu pessoas assim?
Como às vezes os líderes sofrem tanto, não? Renovar o nosso entendimento para podermos exercitar o Evangelho de forma correta. É preciso. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, porque isso se torna uma ira extremamente injustificada, e o resultado? Destruição. Destruição total. Aquele que furtava, olha gente, tem gente na igreja que está furtando. Lembra que eu falei para você que a gente chegar aqui? Duro esse texto, mas é o texto, não dá para apagar isso da Bíblia, né? Não dá para apagar. Esta era a vida que estava vivendo a igreja em Éfeso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então aqui é uma exortação à procura de dar fim ao furto. O que é o furto? O que é o furto? Muito claro, né, pastor Paulo? Me ajuda aí, doutor, pastor Paulo. Artigo 155 do Código Penal. Muito simples, né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tudo que eu pego que não pertence a mim é furto. Furto. Eu furto para mim. Aqui na igreja de Éfeso, tem pessoas que estão furtando. E Paulo diz assim: não furtem mais. A gente sofre nos dias atuais que a gente vive. Normalmente a área em que eu labuto, a gente sabe que tem pessoas que às vezes agem de forma desonesta, né? Ele subtrai para si ou para outrem coisa móvel. E coisa móvel, pode ser até energia elétrica. Outro dia ouvi uma notícia publicada no jornal em Guarulhos, que havia energia elétrica em Guarulhos furtada, que dava para abastecer a cidade de Guararema. Verdade. E a EDP Bandeirantes está retirando esses supostos gatos. Gatos, tudo bem para você quando eu falo? Gato para as moças não é aquele rapaz bonito aqui. Gato aqui é aquelas ligações de energia elétrica clandestina. Graças a Deus que nos dias atuais, e eu quero acreditar nos dias em que nós vivemos, que não existe nenhum cristão fazendo gato. Porque se houver, se faz necessário que a gente renove a nossa mente na prática do Evangelho pleno. Não é verdade? Renovar a mente, praticar o Evangelho como deva ser praticado. Não furte. Aquele que furtava, não furte mais. Que tristeza para Paulo acerca da igreja de Éfeso. Que tristeza quando nós temos dentro do nosso contexto pessoas que ainda furtam. Eu não vou citar a igreja, mas dirigi uma igreja aqui, que eu recebi uma notícia no púlpito: pastor, furtaram o meu celular lá no banheiro. Bom, é difícil, né? Situação de o que agora eu vou fazer como pastor da igreja? Bom, naquela época eu arrumei uma solução, comprei um celular e dei para a pessoa. Porque senão acho que ia ficar muito mais caro o molho do que o peixe. Você entende o que eu digo, né? E ensinar pessoas que elas precisam renovar a sua mente e o seu entendimento, que o fato de encontrar um objeto qualquer no chão, aquilo não quer dizer que é vosso, e até mesmo o dinheiro. E agora, hein? Ouvi gente dizer: mas eu achei o dinheiro no chão, lá não tem dono. É assim que o nosso Código Penal ou Civil diz? Não, você tem que pegar o dinheiro e levar lá na delegacia. Hein, irmão, e agora? Pastor, para aí, senão vai complicar um pouco. Mas eu quero dizer para você que Paulo nos exige, como servos de Deus, ter uma mente renovada em Cristo, a fim de vivermos o Evangelho pleno do nosso Senhor. Isso não é nosso, não é seu? Devolva para quem é de direito, para quem vai fazer com que isso tome o seu curso correto. E agora? E agora?
Não saia da vossa boca nenhuma palavra, verso 29, nenhuma palavra torpe. Aliás, vou voltar um pouquinho, pastor, me desculpe eu tomar um pouquinho mais aqui. Mas ele diz assim, para que tenha, antes trabalhe, não furte, trabalhe, trabalhar. É a ordem de Deus, trabalhar, o verbo trabalhar é trabalhar. Ouvi uma pessoa dizer outro dia, eu já disse aos meus filhos que eu gosto de trabalhar. E eu não trabalho por causa do dinheiro, porque eu gosto de trabalhar. Ué, mas a Bíblia diz, antes trabalhe. E qual é o resultado do seu trabalho? Para que você quer trabalhar? Quando a gente vai para a universidade, dependendo do curso que você vai fazer, as pessoas dizem assim, quando você trabalhar, você findar esse curso, você vai ser rico, você vai ganhar muito dinheiro, né? Tudo bem, até você pode ganhar muito dinheiro. Agora, o que você vai fazer com aquilo? Você põe o dinheiro lá, ele não pode ser o seu senhor, você é que tem que mandar nele. A Bíblia dá um recado, aliás, uma instrução muito séria, para que tenha como acudir o necessitado. Esta é a filosofia bíblica para o seu salário. Renove o seu entendimento, renove. A filosofia bíblica, a ideologia bíblica para o seu trabalho é para que com aquele trabalho você possa ajudar o necessitado. E como é que a gente faz isso nos dias atuais de forma muito compreensível e que as pessoas lutam e batalham tanto? Através dos nossos dízimos. A gente dizima, a gente dá o dízimo na casa do Senhor para que os necessitados possam ser alcançados. Como isso não tem sido entendido com uma seriedade tão grande, aí se cria o departamento social para criar uma nova verba, a gente está parecendo os governos criando verba e verba para ver se a gente consegue suprir a necessidade dos demais, mas desde a tenra idade, tenho o meu trabalho, tenho o meu ganho, o meu dever é contribuir para a obra do Senhor, para que alcance os necessitados. Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa, é o texto bíblico aqui. Paulo está dizendo, mude o pensamento seu, mude a sua forma de pensar e de agir. Ah, mas o fulano de tal, não importa o fulano, deixa o fulano com Deus, deixa o fulano com o Senhor. Alguém fez alguma coisa errada, o problema é dele, a sua mente agora é renovada em Cristo Jesus. Você é diferente de tais pessoas. A gente que faz parte do nosso contexto, mas que ainda não encontrou Jesus, e eu tenho a impressão que sequer eles ainda aceitaram Cristo como seu Salvador. Mas nós somos diferentes. Nós agora temos um entendimento e um pensamento diferente. O fruto do meu trabalho, isso não quer dizer que você vai abandonar os seus compromissos, não é nada disso, mas o recurso em que você possui, ele precisa ter um endereço, e o endereço dele é ajudar aqueles que estão necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, resumindo, podre. A palavra torpe aqui é podre. E se unicamente que for para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Considerações finais do apóstolo Paulo. Ele diz, a sua conversação é diferente, até o seu linguajar é diferente, né? A sua boca não pode sair coisas ruins, zombaria, sarcasmos, desmoralizações, né? Eu cheguei num contexto e lá tinha um jovem com indícios de homossexualismo, né? Ele tinha alguns jeitos, né? E eu percebi que dentro do contexto as pessoas não tinham a ideia de ajudá-lo, mas a ideia de ser sarcástico com aquele, rir dele, fazer grupinhos e rir, como se aquele moço fosse um espetáculo, para que as pessoas pudessem rir. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz assim, renove a mente de vocês, ali está um ser que Deus ama. Renove a mente, pense diferente, é necessário levar até ele a verdade, mudá-lo,
eu não quero que saia de vocês algum procedimento sarcástico e podre. Vocês são diferentes do mundo. Eu estou trazendo alguns exemplos, e exemplos que a gente pode se deparar com ele. Pessoas que precisam da nossa ajuda, e que não precisam do nosso sarcasmo, e que não precisam dos nossos comentários de detrimento com relação à sua pessoa, mas que precisam de uma mão estendida, e dizer: eu conheço um Cristo que te ama e quer te levar para a eternidade. Quem vai decidir se essa pessoa faz parte do reino ou não? Não sou eu, é Deus, o meu Senhor. Não saia da sua boca nenhuma coisa torpe, nada. Então, é bem possível que nós devêssemos perguntar a nós mesmos: o que estamos transmitindo com a nossa boca? O que estamos falando? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Espírito agora com letra maiúscula, mudou. Aqui é o Deus, Espírito Santo, de que Paulo está se referindo, e ele está dizendo de forma muito clara: toda vez que você agir dessa forma, você, além de provocar um problema na igreja de harmonia, você entristece o Espírito Santo. Toda vez que eu minto, eu entristeço o Espírito Santo. Toda vez que eu faço um separatismo, eu entristeço o Espírito Santo. Toda vez que a minha atitude seja altruísta, eu trabalho para o meu próprio ego, eu entristeço o Espírito Santo. E Paulo está dizendo assim: não entristeçam o Espírito Santo, na qual foste selado para o dia da redenção. Se lembrem disso, que um dia nós seremos redimidos por completo, e essa redenção que nós vamos ter, a garantia é o selo do Espírito que nós temos em nós. Se você tem esse Espírito, não entristeça ele, porque ele é a garantia sua, a sua garantia. Paulo vai encerrar: longe de vós toda amargura, gente, tem um monte de coisa aqui, né? Não dá para falar, já são 15 para as 10, já estou fazendo hora extra. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Perceba que Paulo está sempre dizendo: vocês têm que ser contrário, e aqui ele explica o como ser contrário. Malícia, malícia não pode fazer parte. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Você está rindo para mim ou de mim? As pessoas nem podem sorrir mais na igreja, porque já estão rindo do fulano. Pensem diferente, renove o seu entendimento. O pastor Walter está sorrindo porque ele sente a graça de Deus na vida dele. Não é porque ele está rindo de mim, é porque ele está alegre. Renovar a mente para a prática do evangelho pleno. Deixa amargura, busca reconciliação. Deixa amargura, gente. Amargura serve para alguma coisa? Ira e cólera serve para alguma coisa? Isso não serve para nada. Gritaria. E gritaria aqui não tem nada a ver com essa manifestação de glória a Deus, nada disso, tá, irmão? Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Gritaria é aquele que grita e quer chamar a atenção. Já viu aqueles camaradas que brigam na igreja, que quer chamar a atenção e que quer que todo mundo veja ele? Igual nós tivemos aqui um exemplo no domingo: o cidadão chegou ali gritando e queria chutar todo mundo, os diáconos, aquela loucura para tirar, pega aqui, pega ali, né? E Paulo está dizendo: deixa essa gritaria, ninguém precisa aparecer. O único que precisa aparecer é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa a gritaria, deixa esse negócio de querer se aparecer. É que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: mude o entendimento de vocês, viva o evangelho como ele deve ser vivido. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdão? Fácil? Claro que não. Pensa que perdoar é fácil? Vem com essa conversa para cima de mim, não. Perdoar não é fácil, não. Mas se a gente quer viver o evangelho pleno, a gente tem que perdoar. Tem que perdoar. Perdoar, meus prezados irmãos, não é inocentar o culpado, não. Quando a gente perdoa, você não inocentou ele da culpa, não. Perdoar não é inocentar.
Perdoar também não significa que você vai melhorar a vida de alguém. Porque você pode continuar perdoando aquela pessoa, ela vai continuar falhando, fazendo a mesma coisa. Bem possível você já perdoou alguém e ela já chutou a sua canela mais de uma vez. Então perdoar não quer dizer que essa pessoa vai melhorar. Também não quer dizer que você vai esquecer. Você se esquece de que alguém um dia chutou a sua canela? Conta para outro, para mim não. Você vai ficar 50 anos, você um dia vai lembrar: ô irmão, lembra aquele dia que você chutou a minha canela? Lembra aquele dia que você me fez tão mal na igreja? Ninguém esquece, não tem uma amnésia. Então perdoar não é esquecer, mas um grande indício do perdão seja poder conviver com essa pessoa sem que ela te incomode. Se você chegou no lugar, entrou com ela, olhou para os olhos daquela pessoa e ela não te incomoda mais, isso é um grande indício de que você conseguiu exercer o perdão para aquela vida. É necessário perdoar. E Paulo está dizendo: renove a mente de vocês, porque tinha irmão na igreja de Éfeso que o Senhor não perdoou, acabou, ponto final. E Paulo diz: renove a mente de vocês e vocês viverão o evangelho pleno do nosso Senhor. Então eu dou um conselho a todos vocês: erradiquem do seu meio ou do seu coração tudo aquilo que vá prejudicar a prática do evangelho pleno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.